Boa noite. Aqui quem fala é Eli Barreto. Hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha companheira, minha amiga Lisa Nasser. É o programa que ela faz todas as segundas-feiras, às 19 horas. E como sempre, trazendo ilustres convidados. E hoje nós temos aqui, eu prefiro até que ela apresente o Fernando para nós. Muito bem-vindo, Fernando. Muito bem-vindo, Lisa, muito bem-vindo a todos vocês que estão já conosco, que virão depois. Toda segunda-feira o programa Sustentabilidade ao seu alcance. E hoje nós temos um tema muito interessante, gincanas ecológicas com educação ambiental. E agora eu passo a palavra para a nossa apresentadora, que vai estar tocando esse programa. Lisa, boa noite. Boa noite, meu amigo Eli Barreto, tudo bem com vocês? É com muita gratidão que eu estou hoje de volta, ansiosa para estar com vocês novamente. É com muita alegria que hoje eu trago um amigo e um parceiro aqui, o Fernando Beviglieri. É fantástico, né, o trabalho que o Fernando desenvolve. E para vocês conhecerem um pouquinho do Fernando, né? O Fernando, ele é designer, ele é arquiteto, urbanista, ele é pós-graduado em gestão de mobilidade humana e didática em ensino superior, empresário e consultor consultivo do Instituto Newtex, né? E ele criou uma ferramenta, gente, é muito bacana. É um aplicativo que ele desenvolveu, uma ferramenta pedagógica, onde a gente pode estar usando em salas de aulas, em locais, em empresas, para gerar o sentido de dar o desejo de você criar a vontade de fazer coletas seletivas. É muito bacana. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, vamos conhecer um pouco desse trabalho e desse aplicativo para gincanas ecológicas. Fernando, boa noite, obrigado pela presença. É uma honra de estar aqui com você hoje, né, nesse feriado, e você assim com a gente. Muito obrigada, viu? Gostaria que você falasse um pouquinho e a palavra é sua. Puxa, obrigado. Primeiramente, Barreto, Lisa, muito obrigado da oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Que vocês me receberem aí nessa segunda-feira, né, de meio de feriado, mas é um começo de semana, e eu desejo todo sucesso para vocês. Já tenho assistido outros programas que vocês vêm fazendo, e os conteúdos são muito interessantes, eles são instrutivos, são materiais importantes aí para a nossa sociedade. Parabéns e obrigado por estar aqui. Obrigada. E eu gostaria que vocês conhecessem um pouquinho mais do trabalho do Fernando, que o Fernando, além de o que eu falei para vocês, ele tem uma trajetória muito especial, né, como designer. Se vocês pudessem passar para mim aí um pouquinho da linha do tempo do trabalho do Fernando na empresa, é muito interessante o que ele faz. Vocês podiam compartilhar para mim, por favor? Linha do tempo, Sam. Mas eu acho que antes, Lisa, tem o vídeo da gincana, hein? Não, por favor, passa a linha do tempo, por gentileza. Essa aí? Tá bom. Já tá na tela. Já tá na tela, Lisa. Tá, obrigada. Então, a linha do tempo, ela mostra, né, que o Fernando gostaria de dizer aí pra gente, né, o quanto ele se desenvolveu aí nos projetos, e projetos até internacionais, né? Uma honra aí para a gente contar um pouquinho de como foi, né, toda essa experiência, né, de poder levar luz, né, para as cidades, para os monumentos, enfim. Houve até um castelo aí que eu soube, né, que foi iluminado. Então, assim, é muito interessante. Conta um pouquinho para a gente dessa linha do tempo, por favor. Bom, vocês podem ver que ela vai num zigue-zague, né? Nós temos uma trajetória da nossa vida que você tem uma vontade de trabalhar bem com
o que você está à sua disposição, e assim você vai prosseguindo no caminho. E eu estudei desenho industrial na Universidade Mackenzie, lá tive acesso a diversas disciplinas, fui trabalhar numa empresa de luminárias, e nessa empresa de luminárias aprendi também a fazer o design das luminárias, né, de uma forma um pouco mais de qualidade, e depois os projetos de iluminação. Disso, então, me levou para o mundo. Aí eu participei das feiras internacionais da Itália, de Milão, o Salão Satélite também, que é um salão de vanguarda. Estive no lançamento do primeiro LED. Hoje nós temos muitas lâmpadas de LED aí fazendo parte da nossa vida. Eu estava no dia do lançamento, isso foi em 2001, também na Itália. E com isso fui conhecendo os profissionais. E assim como hoje, muitas das vezes, nós só estamos no lugar certo, na hora certa. Então, esses profissionais também foram, assim, estreitando os laços de fraternidade e me dando aí essas oportunidades de trabalho. Esse castelo, que está na Espanha, que a Lisa deu ênfase um pouco maior, foi construído por Napoleão III. Normalmente os castelos, eles são bem militares, né? Ali só ficam os soldados, então não precisa assim de um certo requinte, mas ele se apaixonou por uma espanhola e aí começou então um castelo com bastante esmero. E aí ele foi para ser revitalizado, e a arquiteta Maria Covarrubias, que é da Espanha, veio até meu escritório, e daqui nós fizemos todo o projeto de iluminação para ele. Hoje vale a pena visitar aí, Castilho de Belmonte, em Cuenca. Vocês podem visualizar lá um pouco dos efeitos que a gente fez, mas aquele espaço que estava em ruínas, né, o degradado, se transformou hoje numa coisa importante para a sociedade deles. Eles fazem, inclusive, guerras medievais. Olha, é um ponto turístico que se transformou. Aí disso... Nossa, é maravilhoso, né? Então, você assim, conseguiu transformar, né, que você falou, a ruína, né, com toda essa, com as luzes, com toda essa questão, se tornou um ponto turístico maravilhoso, né? E a questão também, agora você passou para a área, né, da sustentabilidade na parte de resíduos, né? Você começou a enxergar também que existe uma problemática, mas também existe uma solução, né? E aí veio a ideia, né, que você falou, encontrar pessoas, né, estar no lugar certo, com pessoa certa, e criar uma nova ferramenta, uma nova solução, né? E como você é de criação, com certeza a sua cabeça aí criou-se várias coisas na sua mente criativa, e aí surgiu essa ideia das gincanas ecológicas, né? E aí eu gostaria de apresentar para vocês um vídeo, né, das gincanas, um pedacinho aí do vídeo que ele me passou, para vocês conhecerem um pouquinho da história da primeira gincana, que foi lá em Cotia, né, que foi desenvolvida lá no Somos Cotia. Por favor. É o vídeo da... Aqui onde é o estúdio, tá caindo uma chuva terrível. E aí? Tá chovendo por aí, não? Aqui tá, não. Tá escrito vídeo Brevi, gincanas. Por favor. É o número 4.
Então, a chuva tá terrível, mas vamos lá. Porque ela me impede de ouvir vocês, entendeu? Mas vamos lá. Comentem aí então agora, Fernando, e você, Lisa, como é que funciona essa gincana maravilhosa, essa ideia sobre essa maneira diferente de colocar a ecologia, de colocar a educação ambiental de uma maneira tão leve, tão lúdica, tão especial, que alcança, né, as crianças, adultos. Parabéns por esse evento aí. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Sim, você viu? Primeiramente, olha a carinha das crianças, né? Os professores, todos reunidos ali com a maior alegria, né? E isso é fantástico. Então, eu gostaria que o Fernando, né, falasse um pouquinho de como foi elaborado, né? Como começou e como partiu a ideia e como estão os resultados hoje, né? E a expansão, né, desse projeto, por favor. Poxa, olha, tudo começou, acho que a Lisa já até comentou aí de uma das áreas, né, que eu tenho colaborado, que hoje eu sou secretário-geral do Instituto Newtek, que ele faz assim, realmente esforços para que aconteça o descarte seletivo. Nós temos conversado, né, faz parte até do nosso vocabulário popular, a coleta seletiva, mas nós estamos trazendo aqui agora uma iniciativa de descarte seletivo direto na fonte. Então, o que acontece? As residências, elas podem até colocar tudo misturadão ali, de tudo que é reciclado, né? Mas a gente está trazendo aí uma proposta de você já deixar assim, o resíduo da sua casa já separado. Então, alumínio com alumínio, plástico com plástico, papel com papel, enfim. Essa é a proposta do Instituto Newtek. É importante eu falar isso, porque eu tomei conhecimento que estava acontecendo na escola municipal, professora Ana Maria Pereira, que estava na época sob direção da diretora da Lucimara Batista de Lima, que lá estava acontecendo, então, junto dos professores, uma gincana, uma atividade que levava essas tampinhas de garrafa PET, os lacres de alumínio, destinados para a PAI de Cotia, que também é uma outra entidade que eu tenho assim, uma proximidade, um amor incondicional com ele. Então, eu falei, olha, eu vou levar os suportes Newtek para que eles então sirvam então de veículo de ligação, assim, de um suporte fácil para fazer o descarte seletivo em casa, porque é sempre bem difícil, né? Você às vezes tem que fazer uma lixeira destinada para isso. Bom, aí quando eu vi lá toda essa proposta da escola, eu vi que eles estavam marcando essas quantidades em cartolinas. E essas cartolinas, depois que elas são utilizadas, o que vai acontecer com elas? Então, dali eu saí para casa e aí comecei a elaborar, falei, poxa, eu precisava pedidos assim. É uma proposta tão legal. E aí eu fui, sentei um dia na frente do computador, comecei a escrever o programa. Os primeiros foram terríveis, mas aí meus amigos foram falar, nossa, isso aí está muito ruim, melhora para lá. E assim, hoje nós temos aí um formato que não existia, então não tinha nem como pegar um para inspiração, sabe? Se fosse uma luminária, você vai lá, pega, vê uma e você se inspira nela, mas nesse caso não existia. E, enfim, hoje tem um amigo meu fantástico também, que é o Sandro Serena, ele falou, olha, você precisa mostrar o quanto vai reduzir de gases de efeito estufa quando a gente levar para reciclagem. Então, por exemplo, um quilo de alumínio, quando nós extraímos lá da natureza, vai extrair a bauxita. A bauxita não é alumínio ainda. Para ela ser transformada em alumínio,
nós desprendemos bastante energia elétrica. Poxa, não é fácil transformar a bauxita em alumínio. E agora, quando nós pegamos já o alumínio que está em casa, né, das latinhas, de tudo que a gente tem, que nós levamos para reciclagem, é muito menos a quantidade de energia necessária. Então, eu falo, olha, isso também é legal para pôr lá no aplicativo. Bom, então, esse aplicativo, que é o brevi.eco.br, ele mostra, então, primeiro que agora com o suporte Newtek na casa, o lixo agora foi separado. Olha, isso aqui é lixo, isso aqui não é lixo, porque isso daqui eu vou levar para a escola. Eu não levo não levo para a escola o lixo, né? Eu levo material escolar. Então, olha só, nós estamos falando de crianças do ensino fundamental, pessoal. São crianças aí que chegam até os 10 anos, sabe? Então, olha o mundo que eles estão agora percebendo. Não é mais aquele lixo, agora não é mais lixo, isso aqui é material escolar. Aí, quando ele chega lá na escola, ele vai lá junto da professora, fala, olha, professora, eu trouxe aqui um saquinho dessa coisa. Aí chega lá, eles abrem o aplicativo, porque existem as lousas digitais. Na minha época, as lousas eram simplesmente um quadro verde, que se fazia com giz. Hoje, eles têm umas telas enormes, assim, ou de TV, nos ensino médio, TVs grandes, ou eles têm projetores de imagem. Então, aí o professor entra lá com o aluno e fala, olha, esse saquinho que você trouxe aqui, que ia ser um material escolar, agora tem um nome. Por exemplo, ele é lacres de alumínio. Então, para essa criança de 10 anos, lacres de alumínio. Aí, eles pesam isso lá na escola. Então, agora, aquele lixo que virou material escolar, que agora tem o nome lacres de alumínio, ele se transformou num número. Por exemplo, 1,2. Aí, do lado, tem a unidade de medida. Então, todo esse caminho que ele fez, agora tem quilogramas. E aí, esses quilogramas são lançados, então, numa turma, no esforço coletivo que ele está fazendo. Lá tem 5 turmas elementares, então, turma água, turma madeira, turma ar. Então, agora ele está fazendo parte de um esforço coletivo de pegar aquele lixo e transformou em material escolar. Aí, ele vê, então, a inserção agora do nome da professora dele, ou do professor, claro, e agora ele vê, olha, professor, o que aconteceu? A gente tem agora um registro dessa quantidade, desses 1,2 quilogramas de lacre de alumínio na turma, por exemplo, madeira. Enfim, dali ele faz, então, a visualização disso em números, que tem tabelas no aplicativo, ele consegue visualizar, o professor mostra isso em gráficos. Então, agora, aquele lixo que virou material escolar, agora começa a se transformar, então, em outras coisas. Inclusive, eles percebem o quanto eles estão reduzindo de gases de efeito estufa com esse descarte seletivo que eles estão fazendo. Isso, então, o professor de português adora, porque agora ele pede redação de português para falar sobre, né, o benefício da reciclagem. O professor de matemática, então, fala, olha os números que viram gráfico. Assim, pode continuar ou a gente pode... Não, tá excelente. São várias situações que estão correndo pedagogicamente dizendo, é um universo, né, que se constrói com o aplicativo. São experiências muito interessantes, né? E ele está integrando, então, essas disciplinas com a temática meio ambiente. Então, se hoje nós já estamos, né, de certa forma, condicionados a não jogar as coisas pela janela, por cima do muro, no terreno baldio, porque isso, sei lá, faz, nossa, que pessoa desagradável, né? Nós também agora podemos ver que, olha, a gente está reduzindo a emissão de gases de efeito estufa, que são coisas que estão aí transformando, né, as chuvas estão ficando cada vez mais intensas, né, os frios, os calores, tudo isso hoje a gente está vendo que não está normal, né? Sim.
Acho que o Barreto queria fazer alguma pergunta, né, Barreto? Não, pelo que eu vi que você pegou o microfone, você quer falar alguma coisa? Não, na verdade, a chuva não está me deixando ouvir direitinho, mas o que eu ouvi, eu estou impactado. Não, e é Porque, super interessante, né? nossa, é muita criatividade, viu, Fernando? Só E eu podia vou sair falar da para cabeça você. do arquiteto, né? De uma pessoa que tem criatividade. Mas parabéns, Eu, vocês podem bater no papo aí, você e a Lisa. Eu tô aqui para aprender. e eu estou usando o aplicativo, viu? E eu vou falar para você que eu estou assim encantada e as pessoas e as empresas que o segmento que eu estou buscando está assim dando um grande avanço, né? Eu peguei para coletar blister, que é aquelas as cartelinhas de medicamento vazio. Muitas pessoas não sabem que o nome é blister, né? E as pessoas jogavam no lixo comum. E isso você joga no lixo comum, acaba contaminando, né? O solo tem um pouco de medicamento ali, resíduo de medicamento também. E eu comecei a pegar algumas farmácias de conhecidos meus, e a gente começou a fazer um cadastro. Eu comecei a fazer uma mini campanha no WhatsApp de amigos do município, e nós estamos fazendo uma coleta, já coletamos quase 30 quilos, né? E já busquei já uma empresa que faz a transformação desse material, e assim, você vê uma pequena atitude, né? Tendo um aplicativo hoje que dá para você mensurar a quantidade, você já consegue emitir até um certificado, né, Fernando, de emissão de você reduziu tanto de gás carbônico. Então, isso traz assim, nossa, você está fazendo algo de bom. Então, isso as pessoas começam a entender que pode fazer. As empresas podem fazer isso, as escolas podem usar esse aplicativo, esse recurso, né? Porque você consegue mensurar o que você está fazendo, né? E porque até então você faz essa coleta, mas chega uma hora que você fala, estou fazendo, mas e aí, né? Você não tem a noção da grandiosidade do que você está fazendo. E com esse aplicativo, não, ele te mostra o quanto é importante a sua ação. Fora que você depois tem como utilizar, junto com o suporte, né, sustentável, né, da Newtex, com o Preview, um QR Code para fazer uma outra parte de uma avaliação. Então, quer dizer, está tudo se interligando para quê? Para dar um melhor acompanhamento no seu resíduo e uma melhor destinação. Então, e outra, as crianças ficam assim encantadas, né? E então, que nem o Fernando falou, o lixo virou material escolar. Aí conta o que elas trocaram, o que elas receberam com isso, né? E como foi muito gratificante tudo isso, né? Nas imagens ali mostrou elas com umas cestinhas. O que tinha naquelas cestinhas? Bom, olha, as professoras fazem toda a diferença, os professores, sabe, na vida das crianças. Então, eu indo lá visitar e eu falo assim, olha, chegou o tio aí da gincana, né, do aplicativo, tudo, mas eles pegavam assim, a gente, né, toda essa explosão de alegria que estão nas crianças. E quando eles viram que a posição, né, assim, olha, nós conseguimos chegar em primeiro lugar, ou chegamos e conquistamos aí uma quantidade de gás carbônicos reduzidos, né, porque esse conceito, por exemplo, de crédito de carbono, para eles está começando já a fazer parte do dia a dia deles. A gente, né, o conceito de crédito de carbono, ainda para nossa, pelo menos para a minha geração, ele era uma coisa, de certa maneira, imaterial, assim, você não conseguia transformar, né, em coisa concreta. Hoje, eles já estão vendo, olha, reduzir tantos quilogramas de gás carbônico equivalente. E aí eles vão para casa, conversam com os pais, pai, olha, isso a gente reduziu tanto de gás carbônico. É mesmo, mas como? Aí
a diretoria passa a senha, né, de acesso à conta da escola, e daí os pais começam também a acompanhar. E aí, quando chegou no final do ano, as pessoas tomaram conhecimento dessa ação que as crianças estavam fazendo, e aí começou um impacto que eu não esperava. Eu consegui apoio, patrocínio com tintas acrílicas. Pode falar marca, né? Não tem problema. Pode falar. Mas é porque tem que... Olha, eu queria te dizer, Fernando, Sim. que você não descobriu a roda, né? Mas você descobriu, assim, ou pelo menos aflorou na sua inteligência, na sua capacidade, algo que é tão necessário, que é poder criar essa educação ainda na infância. Porque é um crescimento, né, de toda a visão dos cuidados com o planeta, cuidado, né, com a situação sustentável do planeta, educando as crianças, educando os jovens e colocando eles familiarizados, né, com essa questão da nova moeda aí, né, que está surgindo, e talvez surja até outras, que são valores, né, que existem entre nós, porque hoje alguns assuntos estão em pauta mesmo. É a questão da sustentabilidade, é a questão de não ter perseguição a pessoas que pensam, têm cores diferentes, têm gêneros diferentes, enfim. Existe uma preocupação global hoje comportamental do ser humano. Porque o ser humano, por exemplo, as crianças vão para a escola, vão aprender matemática, história, geografia e tudo. Mas a questão do comportamento, como é que elas vão encarar a sociedade no futuro, como elas vão encarar o futuro delas. Antigamente, eu ainda sou da época a matéria do OSPB, Organização Social Política Brasileira. Você pegou isso, Fernando? Você pegou, Lisa? Peguei. Pegou, né? E tinha também moral e cívica. Quem dava essa matéria para mim era minha tia. Então, são valores. Parece assim, né, interessante comentar sobre isso. São coisas que foram retiradas. E tem que existir, porque se não tiver uma educação ecologicamente correta, se não colocar o ser humano na direção de cuidar de si mesmo, através disso vai cuidar do planeta, eu não sei aonde a gente vai parar, né? Então, parabéns mais uma vez. Ô, Lisa, o Fernando é um fenômeno. É o camisa 9 aí da ecologia, com esse programa, com esse... Nossa, fantástico. Fantástico, parabéns meu. Eu estou muito, sou grato pela oportunidade de vocês dois, né, que são duas feras no assunto, de poder realmente estar com vocês nessa noite. A chuva deu uma melhorada aqui, vai dar para ouvi-los melhor. Vamos lá, toca a bola. Beleza. Aí ele está finalizando, né, que os alunos receberam um presente, né, dessa... Então, foram os cidadãos daqui, né, no caso da cidade de Cotia, que eles ficaram sabendo dessa história toda e eles se sensibilizaram. Então, nós chegamos com as doações dessas tintas acrilex. Chegamos também são umas tintas guache, assim, que, puxa, as crianças, é super importante poder riscar as coisas, né? Tudo mais, é muito bacana nessa fase. O Barreto comentou aí o quanto é importante, né? Tudo que a gente vivencia nas escolas, isso trouxe ele para cá, interagindo com o mundo, e ele com todo esse aprendizado que ele chegou, ele está fazendo aí na sua jornada, ele trouxe ali uma interação com o mundo. E aí as crianças viram, então, aquele lixo que se transformou em material escolar e foi, então, né, ganhou um nome e tudo mais, agora se transformou
em algo delicioso, que é a parte da pintura para eles. Eles ganharam também jogos para a escola, eles ganharam... Puxa, olha, se tudo começou dessa forma, só pode acabar bem, sabe? Porque tem coisa que começa errado, vai errado até acabar, né? E essa coisa começou certo e, nossa, aí, quando terminou essa gincana, então nós estamos falando da gincana de 2022, aí quando começou já 2023, o novo diretor já falou, olha, nós vamos ter que continuar com essa gincana, porque a Associação de Pais e Mestres já falou que tem que ter agora a próxima edição. Então, como o Barreto contou, né, sobre essas disciplinas, que elas impactam na gente, nós prevemos que esses alunos hoje, vamos colocar um aluno que está hoje com 8 anos, se a gente conseguir participar dessas gincanas anuais com ele, daqui 10 anos ele vai estar com 18. E com 18 anos ele já vai estar totalmente preparado para fazer, então, esforços, pensar no seu consumo, como isso vai impactar, na natureza. Estão percebendo qual que é essa jornada que a gente está trilhando? Através realmente da escola. E aí os pais agora falam, minha casa virou um centro de descarte seletivo, porque agora eu não posso jogar as coisas mais como eu jogava antes. Né? Então, estará educadamente ecológico, né? Será um ser humano com a mente voltada para tudo aquilo que pode ser reaproveitado, que não é lixo, né? Que é material reciclável, que pode ter um peso monetário, pode gerar empregos, rendas, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, que quando a gente usa, né, que a gente tem esses olhos assim, de uma forma apurada, treinada, capacitada, não passa desapercebido. Porque muitas vezes eu passo na rua, eu olho uma caixinha de papelão que está lá, uma garrafinha, aquilo já me incomoda, entendeu? E eu não tive a oportunidade que essas crianças estão tendo para que quando chegar aos 18 anos, como você falou, Fernando, tenham incutido dentro da sua mente e no coração também, né? Que tem que cuidar do planeta. Sim, é uma nova geração, né? Está sendo criada uma nova cultura, isso que é muito importante, né? Os professores são maravilhosos, a gente ainda não encontrou como a gente vai ainda deixá-los assim, porque se tem alguém que está em alguma profissão, é graças a um professor, né? Então... Com certeza. Aí eu gostaria de passar também, né, porque com o sucesso dessa ideia, né, e tem uma expansão, né, Fernando? Porque essa ideia ela está tendo sucesso e foi pensado numa expansão em outras áreas também, para poder ter uma colaboração de outras pessoas, não só de crianças, mas também, quem sabe, adultos também consigam, né, usar o aplicativo, se motivar também, né, em relação ao descarte, a colaborar também nas empresas, né? Tem tantas empresas aí que têm um trabalhão de poder fazer esse descarte corretamente com seus funcionários, enfim, utilizar essa ferramenta para isso. Então, eu gostaria que a gente pudesse mostrar o slide, né, da apresentação da Brevi, né, que tem alguns outros padrões aí de expansão. Poderia mostrar para a gente, por favor? É esse da abelhinha, não é? Da abelhinha, isso, a abelhinha. Aliás, olha, é de muito bom gosto, sempre ecologicamente correto ligar qualquer programa, qualquer situação como essa, a abelha, porque ela é uma trabalhadora, sem as abelhas o ser humano morre, né? Sem abelhas. Verdade. O ser humano deixa de existir. Sem abelha e sem formiga, que as formigas,
Acreditem, a massa de peso das formigas na Terra é 8 vezes mais do que a massa de ser humano. Sabiam disso? Nossa. É uma loucura isso. Como é que você vai imaginar uma formiguinha daquele tamanho? Mas a soma, isso é real, isso é um dado estatístico, na qual a massa de formigas no mundo é 8 vezes maior do que a massa dos seres humanos. E a abelha, ela ela produz o mel, ela é intitulada como rainha, e o macho é o zangão, vive em sociedade, cada um tem uma função, é uma coisa fantástica e totalmente ligada à natureza, totalmente, né? Sim, e tem uma questão aí muito importante na abelhinha aí da Brevi, porque essa abelhinha aí, ela tem tudo a ver com o nome da empresa, e a Fernanda vai contar o porquê ela está aí, viu? Não é, além dela ela transportar todas o pólen, né, para as outras plantas, enfim, tem toda a historinha dela poder levar outras plantinhas para outros lugares. Ela também tem muito a ver aí com o nome da Brevi. Ele vai contar para você, Barreto, presta atenção. Pode voltar lá, Sandro, de novo, que ele vai explicando lá. Olha só, a nossa inspiração vem da abelha, Barreto. E essa abelha que a gente está trazendo aí dentro da nossa empresa, do nosso time, é a mandaçaia. Normalmente nós conhecemos essa abelha... Que não tem ferrão, né? Essa não tem ferrão, cara. E olha, dentro do Brasil existem mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão. E ela então é nativa do Brasil, ela não possui ferrão, ela é dócil, ela não é que você vai lá pegar, passar perto, ela vai embaraçar no cabelo, sabe essas histórias, né, que a gente ouve, né? Então elas produzem mel saborosíssimo. Você não é em todo lugar que você encontra, mas em algumas casas de produtos naturais você vai pedir lá, eu quero o mel da abelha mandaçaia ou da jataí também, que é outra abelha nativa do Brasil. E aí o que ela faz também é polinizar as plantas. Então, para nós é isso. Nossa empresa, ela quer chegar com... não é agressiva, ela chega de uma postura que participa e vai polinizando aí essas ideias, né, da importância do meio ambiente. Se você olhar aí na marca da Brevi, essas faixas amarelas que estão ali na abelha mandaçaia, elas fazem parte aí do logo aí da nossa empresa, para que a gente possa lembrar dela todas as vezes que a gente olha para a marca, né? Eu observei e fiz logo a ligação, né, com os tracinhos lá, falei, ô Lisa, eu quero aproveitar, agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que ainda vão nos assistir depois. Esse programa, né, Sustentabilidade ao Seu Alcance, ô Fernando, ele está em construção, é um bebezinho, né? Nós estamos agora o quê? Na 4ª edição ou na 3ª? Na 5ª. Na 5ª já? Olha, o bebezinho está crescendo rápido. Está crescendo, 5 meses. Que da hora. Você vê, né? A gente às vezes não dá conta do tempo. Então nós estamos na 5ª edição do programa, sabe? É uma honra mesmo ter você com a gente, Fernando, porque a gente vê que os interesses começam a se unir. Eu sempre digo até para minha esposa, que é professora, Dona Regina, eu não sou bobo, né? Eu preciso, nessa idade, aprender muita coisa. Eu falei, não, se tiver casar, vou casar com uma professora. Né? E ela está aqui do meu lado, aqui a Regina, a Lisa conhece, é um prazer. Mas é muito interessante essa questão da gente poder olhar com muito carinho para esse assunto que é falado nesse programa. Porque é um assunto que se trata de vidas, né? Se trata da sobrevivência do ser humano. É incrível, porque eu fico até, às vezes, preocupado que muitos segmentos da sociedade não levam isso muito a sério, né? E isso, às vezes, deixa a gente um pouco frustrado,
Muitas vezes eu trabalho muito com comerciante, principalmente comerciante de alimentos. Eu tenho um programa chamado Monitor de Higiene, que, na verdade, eu pretendo até que se torne uma profissão. A Lisa conhece, né? E tem tudo a ver com a ecologia, tem tudo a ver com a sustentabilidade, porque nesse curso que a gente pretende fazer com que as pessoas elas têm que ter a visão de reciclagem, tem que ter de sustentabilidade, de direcionar. É um público, Lisa, que também a gente pode trabalhar para poder depois, futuramente, apresentar todo esse processo aí que, Fernando, de coração, muito obrigado por estar com vocês aqui essa noite. Lisa, vai você aí, querida. Nossa, se a gente começar a falar, que nem toda vez, né? A gente está aqui no programa e é um assunto que não acaba mais, porque a gente ama o que a gente faz, a gente ama o que a gente fala, e a gente encontra pessoas assim maravilhosas, como é o Fernando, como outros parceiros, assim, que eu só tenho que agradecer de encontrar pessoas maravilhosas na minha vida, que me apoiam nesse ideal de levar, né, esse conhecimento, levar essa... Eu vejo que é uma missão que nós temos, assim, de trazer esperança, né? Porque existem soluções, existem maneiras, assim, de a gente criar soluções para que as coisas fiquem melhores, né? E esse programa é para isso, é para a gente mostrar que tem pessoas como nós que podemos realizar coisas incríveis. É só a gente parar, colocar a cabecinha no lugar e pensar no bem, no bem-estar das pessoas, dos animais, né? E as coisas por si vai acontecendo, porque a gente tem o coração ligado a essa missão. E gostaria de dizer também para vocês, para quem gostaria de saber mais, né, sobre a Brevi, sobre esse aplicativo, de como ele funciona, porque ele também pode ser implantado numa microempresa, numa indústria, né, uma gincana realizada no comércio, enfim, ele pode ser adaptado para todos os lugares, para todos, né, não é só em escolas. Ele começou em escolas, mas ele pode ser readaptado. É só falar comigo através da More Life, pelo site www.morelife.eco.br. Lá você vai encontrar todas as informações de contato, e aí a gente troca uma ideia, a gente pode fazer uma divulgação e uma entrevista melhor com você, tá bom? E Barreto, obrigado pela oportunidade, obrigado pela equipe maravilhosa aí, que está fazendo de tudo para sair perfeitinho aí o programa. Tenho o maior orgulho e gratidão aí pela família Sun News, né, que hoje com essa chuva, mas saiu tudo bem. Fernando, nem não sei como agradecer, mas estamos juntos. Obrigado pela oportunidade e estou muito feliz. Se alguém tiver alguma pergunta, se quiser, né, saber um pouquinho mais, estamos alguns minutinhos aí e estou à disposição no que vocês precisarem. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Fernando, suas considerações finais aí, Fernando. Olha, é impressionante como a gente se sente em casa aqui com vocês, viu? É muito, olha, tem gente que quando nós encontramos, parece que já nos vimos há muito tempo. Então, muito obrigado pela receptividade, parabéns por trazer esse tema com esse ênfase, né? Assim, todo esse tempo destinado a esse tema, porque às vezes os programas trazem, né, uma mistura de temas e vocês deram assim um ênfase total para isso. Quero agradecer a More Life também, porque vem assim nos ajudando também nas melhorias que a gente pode implementar na nossa empresa e também nesse aplicativo. Nós abrimos agora uma nova um formato de conta que permite que você também coloque as marcas, né, que estão apoiando as gincanas, no caso como a Lisa está trazendo. Isso agrega também valor à própria gincana e permite que ela aconteça em diferentes realidades brasileiras, né? Pensa que esse programa aqui ele está indo para o mundo, então
pode ser que lá, da onde nós estamos chegando, seja a padaria do bairro que vai ser o patrocinador daquela gincana ecológica, ou o supermercado do bairro. Então, nós estamos desenvolvendo isso graças aí ao apoio de vocês, que tem uma visão criativa também. Fernando, na arquitetura, ninguém constrói nada sozinho, né? Nós precisamos lá de todos para que nós consigamos chegar na cobertura, lá no telhado. E nada começa pelo telhado, né? Começa pela fundação até chegar no telhado. Então, muito obrigado, viu? Parabéns. obrigado você. E, Fernando, eu queria depois conversar com a Lisa, ter uma reunião, eu, você e a Lisa, para a gente saber como implantar em alguns lugares aqui, e eu vou oferecer a gincana aqui em Francisco Morato. Tá bom? Ele vai. Beleza? Nossa, fantástico. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, Lisa. Tchau, obrigada, gente. Uma boa noite e se cuidem. Um bom carnaval.